Eu sei que essa é uma dúvida que muitas pessoas têm quando eu dava aula de redação na Unesp, no cursinho da Unesp, né? Muitas pessoas me perguntavam como que ia fazer uma redação, sendo que não conhece o tema. E assim, eu posso dizer que 8 em cada 10 pessoas que vão fazer algum vestibular tem essa dúvida, né? Como é que eu faço uma redação sem saber o tema? E assim, das 2 pessoas que não se perguntam isso, pode ter certeza que uma delas não sabe que a redação é surpresa no vestibular. Então é muito comum ter esse tipo de questionamento, é um tipo de dúvida que eu tinha bastante, depois eu fui aprendendo a lidar melhor com isso e muitas pessoas têm, então é super comum a gente se perguntar como é que faz para escrever um texto sem você ter conhecimento daquele assunto, né? É como se fosse fazer uma redação às cegas, tá? Então hoje é isso que a gente vai aprender aqui, é isso que eu vim ensinar pra vocês. Eu trouxe várias colheres de chá. Pra quem é calouro, gente, colher de chá é alguma dica extra, assim, então fiquem muito atentos, tá bom? Então vamos lá pra aprender como escrever uma redação sem conhecer o tema, sem saber muita coisa daquele tema, ou até mesmo quando você sabe um total de vários nadas do tema, né? E é o seguinte, como eu sempre falo aqui, eu já falei algumas vezes, sendo que a gente tá fazendo live há quase um mês aqui sobre redação, né? Então eu já falei algumas vezes que a redação é uma construção. Sabe? É como se fosse uma casinha que você vai construindo, né? Colocando tijolinho por tijolinho. Justamente por isso, redação não é uma coisa que você vem aqui em uma live, você vai aprender 100% e nunca mais vai precisar estudar. Redação é uma coisa constante, né? Então, sempre a gente vai ter algum argumento novo, alguma forma nova de escrita. Não é uma coisa travada, né? Não adianta nada você vir em uma live e falar, pronto, já sei tudo, não vou voltar mais. Você vai aprender bastante, mas não vai ser o suficiente, né? Então, justamente por isso que tem live toda semana e é bom que vocês venham toda semana, tá? Pra ir construindo a redação, né? Porque ela é uma construção como se fosse um prédio. Então, assim, você não chega num prédio, coloca uma parede lá, assim, colocou, tá lá a parede, aí colocou outra parede, colocou um teto. Não, né? Pra construir um prédio, primeiro você vai fazer toda a fundação daquele prédio. Eu não entendo nada de construção, tá? Que não sou dessa área, mas pelo que eu sei, você tem que fazer a fundação do prédio, daí depois você tem que começar a colocar os blocos lá e coloca cimento. Fica um negócio muito doido, né? Até que você vai ter a parede formada, com aquelas paredes formadas, você vai colocar, sei lá, uma laje, uma coisa dessas. Redação é a mesma coisa, a gente vai construindo, tá? E o fato da redação ser uma construção permite que você use todo o seu repertório para escrever. O que é um repertório? Olha só, uma banda, por exemplo, tem no repertório dela as músicas que ela tem, né? Então as músicas de uma banda formam o repertório daquela banda. Quando a gente fala de redação, nosso repertório é o quê? É a nossa bagagem, a nossa malinha. Imagina que você tem uma mala e naquela mala você coloca tudo que você sabe. Então você coloca os filmes que você já viu, os livros que você já leu, as matérias que você aprendeu na escola, as dicas que algum professor te deu, as piadas que você conhece, as músicas que você já ouviu. Então a sua bagagem, ela tem tudo sobre você ali, a sua personalidade, né? E essa bagagem é o seu repertório, tá? Então a redação, ela é uma construção feita com os elementos desse repertóriozinho. E é justamente por isso que eu falo que é totalmente possível que você escreva uma redação sem ter conhecimento sobre o tema. Agora eu quero que todo mundo seja muito sincero aqui. Quem acha que não dá pra escrever uma redação sem saber o tema, coloca aí nos comentários. Acho que não rola, pra eu saber se vocês acham que dá ou se acham que não dá. Porque quando eu fiz isso com o pessoal do cursinho da Unesp, muita gente falava que achava que não dava pra fazer uma redação sem conhecer o tema. As pessoas ficavam batendo a mão, dizendo que não dava, que era impossível, que tinha que conhecer o tema, que era muito difícil. Eu falava, gente, dá sim pra escrever sem conhecer o tema. Primeiro, por essa questão de repertório, né? E segundo, por uma coisa que eu já falei aqui em lives anteriores, que é a questão dos perfis que cada prova vai ter. E o que acontece? Eu já falei aqui em algumas lives anteriores, né, que alguns vestibulares têm perfis. Na verdade, todo vestibular tem um perfil. Então, o que a gente tem que entender? Tem que entender qual é o perfil daquela redação, o perfil daquela prova, para que a gente consiga entender o que ele vai querer que a gente escreva. Então eu vou trabalhar aqui com o exemplo do Enem, porque o Enem é a prova que praticamente todo mundo faz em algum momento da vida, né? Mesmo que a pessoa queira fazer FUVEST, normalmente ela faz o Enem, tá? Então olha só, gente, pegando o exemplo do Enem, tá bom? O Enem, como eu já falei aqui em lives anteriores, é uma prova social, né? O perfil do Enem é um perfil social. Ou seja, todo tema de redação que o Enem vai trazer pra gente vai ser um tema que ele vai trazer uma reflexão, digamos assim, não é bem uma reflexão, mas é um tema que ele vai
vai incidir nas pessoas, sabe? É alguma situação, normalmente, que tem fatos que podem se correlacionar e aquela situação, ela afeta a sociedade, né? Então o Enem pega uns temas que você olha às vezes e fica tipo, esses caras beberam na hora de criar esse tema. Mas não, quando você para pra analisar, é um tema que realmente reflete diretamente sobre a população, sobre todos nós. Então o que acontece? Por exemplo, o Enem 2013, eu não lembro agora qual foi o Enem, acho que foi 2013 ou foi 2016, foi 2016, se eu não me engano, que era sobre a persistência da violência, né? A violência é um tema que afeta todo mundo. Ainda que o Enem pedisse especificamente violência contra a mulher, é um tipo de situação que todo mundo tá propenso ou a passar ou a presenciar. Então, de qualquer forma, é uma coisa que vai afetar a sociedade, tá? Agora, o exemplo da redação do Enem 2014, 2014 foi a redação do Enem que eles pediam sobre a publicidade infantil, né? Ainda que você não entenda a questão da publicidade infantil, ainda que você seja uma criança e não saiba do que se trata, aquilo vai te afetar de alguma maneira. Então, todos os temas que o Enem traz, pelo fato de serem sociais, eles afetam a gente. A Unesp também traz temas que afetam a gente. Por exemplo, a Unesp 2014, ou foi 2015, falou sobre trabalho escravo, alguma coisa assim. Agora, eu não lembro se era sobre a persistência da escravidão, ou era alguma coisa relacionada, mas a Unesp, há poucos anos, ela fez uma redação com essa temática. Então, assim, quando uma redação ela tem um tema social, você não precisa nem conhecer aquele tema profundamente. Quando eu falo de não conhecer o tema da redação, eu falo daquela questão de você não ter lido sobre aquilo, não ter estudado sobre aquilo. Mas, de qualquer maneira, aquilo faz parte da sua vida. A não ser que você viva em Marte. Mas se você vive aqui na Terra, principalmente no Brasil, aquilo faz parte da sua vida. Ainda que você não tenha visto um documentário sobre aquilo, ainda que você não tenha lido sobre aquilo, ainda que você não tenha pesquisado sobre aquilo, tá? Então, os temas das redações, por terem um perfil, normalmente são coisas que a gente teve um contato, querendo ou não. Fica meio difícil, meio abstrato a gente achar que teve um contato, mas a gente sempre teve. Até porque os vestibulares são feitos normalmente para pessoas que estão ali no ensino médio, ou então que terminaram o ensino médio há alguns anos, né? Claro que tem muita gente que presta vestibular e terminou o ensino médio há 20 anos, mas o alvo do vestibular, o público-alvo, é o pessoal que está no ensino médio. E uma pessoa que está no ensino médio não conhecer assuntos abrangentes como saúde, educação, segurança, é uma pessoa que dormia nas aulas, porque é impossível, humanamente impossível uma pessoa que está no ensino médio, que tem acesso a redes sociais, tem acesso à internet, que tem televisão em casa, que vive no Brasil, não ter um acesso, pelo menos de uma visão mais geral, mais abrangente desses conteúdos, tá? Então, a questão de você não conhecer o tema, e aí é um ponto que muita gente tem dificuldade, não quer dizer que vai ser um tema que você nunca ouviu falar na vida, mas sim que o seu nervosismo faz com que você não entenda que em algum momento do seu passado você viu aquilo ali, sabe? Você presenciou aquilo ou sentiu aquilo na pele. Por exemplo, uma redação sobre intolerância religiosa, Pode ser que você não tenha sofrido intolerância religiosa. Pode ser que você nunca tenha lido sobre intolerância religiosa. Pode ser que você não saiba o que é intolerância religiosa. Mas quando você lê ali os textos de apoio, vem aquele start na sua cabeça de, peraí, existem pessoas que elas não são aceitas em alguns lugares simplesmente porque elas têm uma religião que não é o padrão, sabe? Ou então existem piadinhas em relação a religiões, né? E isso, de certa forma, é uma intolerância religiosa. Então, a questão de você não conhecer o tema, ela é uma coisa muito mais superficial do que você imagina. Você não precisa realmente dominar aquele tema. Você precisa ter tido um contato com aquilo e, pelo menos, o Enem e a Unesp sempre vão te trazer um tema que você já teve contato. O Enem nunca vai pedir para que você faça uma redação, por exemplo, falando sobre o caso das baleias daquele parque que tem lá em Orlando, que as pessoas ficam vendo as baleias como se fosse um show de uma peça, sabe? Como se fosse uma coisa divertida enquanto elas estão sofrendo. O Enem não vai te pedir uma redação tão específica. Ainda que tenha uma proposta que ele te peça para dar um eixo para aquilo ali, ele vai trazer um tema que em algum momento da sua existência
você viu. É alguma coisa que você teve um contato, nem que seja básico, nem que você tenha lido sem querer numa manchete de um jornal, mas é alguma coisa que você teve algum contato, tá? Então, basicamente, o fato do Enem ter um perfil e da Unesp ter um perfil também, nos vestibulares em geral terem perfis, já é uma coisa que facilita muito na hora de você escrever a redação, tá? Agora, uma coisa que vai facilitar que você escreva a redação sem conhecer o tema, agora é o momento colher de chá, tá bom? É você pesquisar e ler sobre 5 coisas básicas. Coloca a hashtag colher de chá aí, porque eu vou te dizer quais são esses 5 eixos básicos que você precisa conhecer, pelo menos o básico, tá? Pra que você escreva uma redação. Então, olha só, por que eu falo que tem que conhecer esses 5 eixos básicos, digamos assim, né? Muitas pessoas, quando vão estudar a redação, elas pensam que elas precisam pegar o tema específico ali e ficar estudando tudo daquele tema específico. Então, por exemplo, agrotóxico. A pessoa pensa que ela vai ter que estudar tudo sobre agrotóxico. Ou então, intolerância religiosa. A pessoa pensa que ela vai ter que estudar tudo sobre intolerância religiosa. Ou então ela pensa que vai ter que estudar tudo sobre todas as religiões, né? É muito comum que a gente pense que tem que ir naquele assunto específico. Mas se você estudar esses 5 eixos básicos, a coisa fica muito mais fácil pra você, tá? Então, olha só, o primeiro eixo básico, né? O primeiro assunto geral, assim, que você precisa dominar é saúde. Por que saúde? Porque se você não tiver saúde, você morre. Basicamente é isso. E tem muitos temas que eles vão ter relação com a saúde, tá? Então, um tema que é voltado, por exemplo, para meio ambiente, ele vai ter relação com saúde. Então, por exemplo, agrotóxicos vai ter relação com saúde, doenças vai ter relação com saúde. Se a gente pegar, por exemplo, obesidade infantil, que foi um tema de alguma redação nos últimos anos, não foi do Enem, mas de algum outro vestibular, entra em saúde também. Se você pegar desnutrição, entra em saúde. Então, uma série de temas cabem num único eixo, percebe? Então, é muito mais fácil você estudar aquele eixo do que você ficar estudando individualmente cada tema. Porque estudando o eixo, você vai ter bagagem suficiente para todos os temas que cabem ali dentro. Então, o primeiro tema, assim, geralzão, o primeiro eixo geral que você tem que conhecer é saúde, tá? Então, ler notícias de saúde, entender um pouco como funciona o Ministério da Saúde, isso para você usar na sua proposta de intervenção, caso seja o Enem, porque, como eu já falei aqui, a proposta de intervenção do Enem tem que ser detalhadinha, né? Daí, agora, o nosso segundo eixo é o eixo de tecnologia. Lília, mas por que tecnologia? Porque a tecnologia é uma coisa que faz parte da vida de todo ser humano, sabe? E aí, tanto o Enem, que é social, quanto outras redações podem te pedir temas que tenham a ver com isso. Então, por exemplo, a redação da FATEC é sempre uma redação mais tecnológica, mais voltada para o mercado de trabalho ou para a educação, né? Isso aí é mais uma colher de chá, olha só. Nosso terceiro eixo é a educação. E assim, a educação é uma das coisas que a gente mais consegue usar na redação, sabe? Quando eu falo de estudar esse eixo, eu falo de tudo, de você pegar alusões desse eixo, pegar citações desse eixo, de tudo para que você consiga usar na sua redação. E olha só, gente, então prosseguindo aqui, né? Já falei de saúde, de tecnologia e de educação. Daí agora o nosso quarto eixo importante é um eixo que ele tem vários nomes, sabe? Que é o eixo de violência, invasão de direitos, né? Violação de direitos ou então intolerâncias. São assuntos que se juntam, assim, eles se agarram, sabe? Tipo aqueles casais grudentos de novela. É isso. Esses 3 assuntos, eles estão assim, ó, grudados. Então, intolerância, violação de direitos e violência são assuntos que você precisa estudar e todos eles dentro de um mesmo eixo ali, que podem ser cobrados em alguma redação. E fazer isso vale mais a pena do que você ficar especulando o tema de redação, se achando assim o mais, sabe, a mais, porque tá vendo, olha, tá o tema. Gente, entender os assuntos abrangentes, entender os eixos faz mais diferença do que você ficar vendo tema por tema e estudando tema por tema. Porque como eu falei, redação é uma construção, uma coisa que vai mudando, né? Então você precisa ter esse domínio mais abrangente, assim, pra escrever sobre qualquer tema que você presenciar na sua vida, tá? E o nosso quinto eixo é o eixo de cultura. O eixo de cultura muitas vezes vai se unir também com os outros, principalmente com educação e com violação de direitos e intolerâncias, só que é um eixo muito importante também, que você também pode encontrar muita citação e muita alusão, tá? Então esse é o nosso quinto assunto, assim, que você precisa dominar.